Olá a todos que nos acompanham nesta caminhada que fazemos acompanhando Jesus no caminho. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando e vamos terminar hoje esse pedacinho inicial da carta de São Paulo aos Efésios. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa com as seguintes palavras: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o Pai de nosso Senhor. Foi por isso que Jesus nos ensinou a rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com as bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a família de Deus, pensando em nós todos como uma grande família que somos, porque se filhos de Deus Pai, somos irmãos em Cristo, irmãos entre nós em Cristo. Tudo é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Vamos caminhar nesse nosso estudo da carta de São Paulo aos Efésios, e que já começamos na semana passada e vamos concluir agora. Repito, é só a primeira parte, bem o início do primeiro capítulo. Então, gostaria de dizer, depois disso, que Paulo Apóstolo, depois de fazer essa introdução, dando graças a Deus pela revelação que ele nos fez do seu Filho, dando graças ao Filho pela redenção que ele trouxe para nós, Paulo começa a sua carta, efetivamente, com um grande hino a Cristo, porque tudo tudo entre os versículos 3 e 10 da carta aos Efésios, tudo é em função de Cristo. Tudo está relacionado a Cristo. Então, a palavra-chave de Efésios é esta: Cristo. Tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. A carta aos Efésios desenvolve isto. Então, são 6 capítulos, mas a síntese, o fundamento da carta está aqui. Capítulo 1, versículos números 3 a 10, que nós chamamos de a grande bênção, porque, na realidade, são as etapas, são as ações usadas por Deus para derramar sua copiosa bênção sobre nós. Por quem? Por Cristo. Em quem? Em Cristo. Com quem? Com Cristo. E se é por Cristo, com Cristo e em Cristo, Cristo nos leva com Ele ao seio do Pai. É isso que Paulo fala na carta aos Efésios, fundamentalmente. É claro que há toda uma série de considerações. Eu costumo dizer que nós ficaríamos o ano inteiro e não acabaríamos de estudar a carta aos Efésios. Então, vamos fazer, para concluir, aquilo que nós já tínhamos visto. Eu vou seguir o roteiro do texto que eu tenho em mãos, mas repetindo sempre que aqui a Bíblia Sagrada é na nova tradução, na linguagem de hoje. Essa edição aqui já é lá de trás, do início dos anos 90, porque hoje em dia já há umas outras traduções, elas vão sendo renovadas de acordo com os tempos, porque a língua é viva, então as palavras mudam, mas o sentido tem que ser um só, em relação à Bíblia Sagrada. Tudo é em nome de Deus, tudo leva a Deus, e tudo é feito
nesse sentido, por Deus, através de quem? Ou por intermédio de quem? Da criatura amada de Deus. E essa criatura amada de Deus, ela foi escolhida por Deus. É a primeira grande bênção de que Paulo fala na carta aos Efésios. É a escolha que Deus faz de nós outros, nós também hoje em dia, com um objetivo. Vamos ver o que Paulo diz e analisemos brevemente isto. Embora já tenhamos visto, vamos repassar para que a gente grave bem na mente e principalmente no coração essas palavras e a coloquemos em prática. E nas nossas ações diárias, não nos esqueçamos desta grande bênção que aqui está, revelada nestas palavras que representam ações. Por exemplo, escolha, eu coloquei o substantivo, mas vem do verbo escolher. Quer dizer, nós fomos escolhidos por Deus para alguma coisa. Predestinação é a segunda grande bênção. Nós fomos predestinados por Deus para alguma coisa. E nós fomos o quê? Libertados por Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Com que objetivo? Para descobrirmos, Deus nos dá a graça de compreendermos a revelação. Quer dizer, a revelação de quê? Dele próprio. Do grande mistério dele. O que Deus tinha em mente quando nos escolheu, nos predestinou e nos libertou? Ele tinha em mente alguma coisa. E como esta coisa é dinâmica, não acabou não. Ela continua. E ele conta com a nossa ajuda para que esse grande sonho, como dizem alguns teólogos, este grande sonho de Deus se realize. Essa é a história da humanidade, na realidade. Desde os primórdios, desde Abraão, falando do ponto de vista da Escritura, mas antes de Abraão também. Porque Deus, quando nos predestina no início de tudo, antes da criação, como Paulo nos conta aqui. Não, o mundo, como nós o conhecemos, vamos chamar assim de mundo, o universo, não tinha sido criado. As coisas não tinham sido ainda criadas e Deus já nos tinha escolhido, já nos tinha predestinado em Cristo. Quer dizer, Cristo está presente em todos os momentos da história, quer dizer, daquilo que a gente pode dizer do mundo, em todos os momentos. O momento anterior, que é o antes da criação, o momento da criação e o momento pós-criação, que é esse que nós vivemos até hoje. Muito bem, então diz São Paulo assim, agradeçamos, vou ler daqui e vamos procurar desenvolver a partir daqui. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então vejam bem, em primeiro lugar, Paulo inicia o cântico com uma ação de graças. Agradecer a Deus. A gente agradece a Deus. Agora, Paulo especifica, agradeçamos a Deus é Pai. Deus é Pai. Deus é nosso Pai, mas é pai, nosso Pai em Cristo. Porque ele diz, agradeçamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus de Jesus Cristo. Ele é Pai de Jesus Cristo. Ele é nosso Deus e nosso Pai. Daí o Pai Nosso. Então, quando Paulo diz isso, ora, mas ele vai mais. Pois ele nos tem abençoado. Eu gosto dessa tradução. Eu geralmente corto essas traduções porque elas não condizem com o texto original.
é preciso a gente ter em mente isso, usar a nossa língua, a maneira de nós falarmos hoje, tudo bem. A língua é um ser vivo, ela está em constante mutação, porque nós estamos em constante mutação. Há algum tempo atrás, por exemplo, ninguém falava em Covid, hoje passa a falar em Covid, e tudo aquilo relacionado à Covid. Já perceberam a imensidão do vocabulário criado a partir da Covid? Então, isso mostra a pujança da língua. Ela vai se transformando. Mas aqui, quando deste texto usa o verbo num tempo que a gente chama de presente perfeito, quer dizer, é o presente que contém o passado. Por isso ele diz assim, agradeçamos ao Deus, então é Deus, é Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é Deus, Ele nos tem abençoado, Isto significa que Ele nos abençoou lá no passado imemorial, no passado atemporal, Ele já nos abençoava e continua a nos abençoar. Por isso é que a gente diz, Ele nos tem abençoado. Isto significa, por exemplo, nós dizemos assim, eu vivo no Rio de Janeiro. Sim, mas se você vive no Rio de Janeiro, desde que você nasceu, como é o meu caso, então, como eu ainda estou vivo e continuo vivendo no Rio de Janeiro, eu deveria dizer assim, eu tenho vivido no Rio de Janeiro. Eu tenho morado na Tijuca. É isso que os portugueses fazem. Eles falam isso, eles falam assim. Nós devíamos fazer a mesma coisa porque nós estamos com uma ação que transcorre no tempo, mas que engloba o passado e o presente no mesmo momento. E englobaria também o futuro. Aí o tempo seria contínuo. Muito bem, então aqui, nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Deus nos abençoa porque nós estamos unidos a Cristo. A bênção que recebemos de Deus é permanente porque nós estamos ligados intrinsecamente a Cristo. E estamos ligados intrinsecamente a Cristo porque cremos, porque acreditamos, porque temos fé. Daqui a pouco nós vamos chegar à fé. Mas a partir daqui, porque temos fé. Muito bem, então ele diz assim, unidos. E porque nós estamos unidos a Cristo, Deus nos tem abençoado com copiosas bênçãos espirituais. A expressão usada é essa mesmo, copiosas, muitas, mas não são muitas apenas, são copiosas, é a palavra que nós encontramos para falar da infinitude da graça de Deus que nos abençoa ao infinito. Por isso é que a bênção é copiosa. De Deus recebemos sempre a graça, nunca esquecendo, em Cristo, por Cristo, com Cristo. Porque se não fosse Cristo, diz Paulo apóstolo também, vã seria a nossa fé. Cristo, ao que ele se refere, é Cristo ressuscitado. Muito bem, continua o texto. Isto foi o versículo número 3, que dá início a essa grande bênção. Agora sim, a partir do 4. Antes da criação do mundo. Pois bem, vamos entender brevemente isto. O mundo não existia. Até que um dia Deus chegou e disse, faça-se um mundo. Vamos sintetizar, para não ir de novo lá no Gênesis, etc. Faça-se um mundo, e todas as coisas foram feitas. Pois bem, antes da criação dessas coisas todas, imagine isso.
Veja se consegue imaginar isto. As coisas são todas criadas. Nós conhecemos tudo. Nós olhamos para fora e vemos as árvores. Nós caminhamos pisando o solo. Nós olhamos para o alto e vemos aquilo que chamamos de céu. Mas é um espaço infinito. Conhecemos as estrelas, o mundaréu de estrelas, incontáveis. As areias do mar, incontáveis. Os grãos da areia do mar. Pois antes de tudo isso, porque tudo isso foi criado, não nasceu de um estalar de dedos. Deus não disse assim, vou fazer uma mágica. Aí ele estalou o dedo e saiu a areia, saiu a galinha, saiu a árvore e saímos nós. Não, Deus não faz isso. Então Deus pensou em criar as coisas e foi criando. Pois antes disso, veja a afirmação de Paulo aos Efésios e a nós. Veja a afirmação de Paulo. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Se Deus, antes de criar tudo, nós sabemos pela narração bíblica do primeiro capítulo do Gênesis, a primeiríssima parte, que Deus criou o mundo, a gente diz, de maneira corrente, em 6 dias. Pois bem, no 7º ele descansou. É isso que está lá, em síntese. O homem, quer dizer, a criatura humana, foi criado no 6º dia. Então, o 1º dia, 2º dia, 3º dia foram... as coisas todas foram criadas. Quer dizer, aconteceu aquilo que chamamos com uma palavra de criação. Mas ficou faltando uma coisa. Aí Deus cria o homem, a sua imagem e conforme a sua semelhança. E cria de uma tal maneira que, se para todas as coisas ele usou uma única palavra, faça-se, fiat. Agora, ao criar o homem, ele não diz faça-se, ele diz assim, façamos. Porque junto dele estava o Filho, o Verbo de Deus, que estava junto a Deus, e era Deus, como nos ensina São João, na abertura do seu Evangelho, no prólogo do seu Evangelho. O Cristo estava junto de Deus na criação do mundo. E se está se está Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, está o Espírito de ambos. O Espírito de Deus. Então nós temos aí a família de Deus. Temos aí a Santíssima Trindade. Por isso Deus disse, façamos. Mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como ele diz, façamos, e ele inclui aí, e aí estão o Filho e o Espírito, o homem também está. Ao criar o homem, Deus já tinha em mente colocar o homem como Senhor no sentido de administrador da criação. O homem foi feito para administrar a criação, aquela obra maravilhosa de Deus que nós chamamos a natureza, por exemplo. E o que o homem faz? Queima a natureza, polui a natureza, incendeia, põe fogo naquilo que é obra de Deus, da criação. Então, nós ainda temos um longo caminho a percorrer para continuar criando. Muito bem, Deus nos escolheu, antes da criação, nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo. Quer dizer, ele nos escolheu como parte integrante do ser divino, para sermos dele, nessa tradução. A tradução mais corrente é a seguinte, para sermos o seu povo. Deus escolheu a criatura para que na soma de todas as criaturas surgisse um povo que seria dele.
seria especificamente dele. Como é que Deus fez isso? Ou por que ele fez isso? Esqueçam essas perguntas. Nós não podemos fazer a Deus a pergunta: "Ô Senhor, como?" Por quê? Porque os caminhos de Deus são dele, não são os nossos caminhos. O pensamento de Deus é dele. Isso materializando Deus, evidentemente. Nós não conseguimos alcançar ou penetrar na essência do pensamento de Deus. A menos que, como é o caso, ele nos conceda o quê? A sabedoria, que vai aparecer aqui. E a luz. Sabedoria para compreender. Luz para entender. A sabedoria tem a ver com a nossa mente, a razão. E a luz tem a ver com o nosso coração. Nós compreendemos, mas iluminados pelo Espírito de Deus, nós conseguimos entender no coração. A isto nós chamamos de fé. Nós conseguimos entender no coração o desejo, a vontade, aquilo que Deus quer de nós, como parte escolhida do seu povo. Esta foi a escolha. Isto é uma bênção. Nós termos sido escolhidos por Deus para sermos partes integrantes dele próprio, do ser divino. Claro, em Cristo, por Cristo e com Cristo, eu não vou me cansar de repetir isso. Então, se ele nos escolheu, isto é uma grande bênção. Por isso chamei isso aqui de a grande bênção, que se divide em 6 partes. A primeira delas foi a escolha antes da criação do mundo, para sermos um com ele, a sua imagem e conforme a sua semelhança, em Cristo. Diz o texto que ele nos escolheu em Cristo. A fim de pertencermos somente a ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Ou seja, essa é uma expressão moderna para aquilo que o original diz, nos apresentarmos diante de Deus como santos e imaculados, ora, sem pecado. Então, veja bem, Deus, lá atrás, ele nos escolheu para isso, para sermos em Cristo filhos adotivos dele. E como somos filhos de Deus, criados por Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos destinados a ser santos, daí a santidade, porque Deus é santo, e imaculados, quer dizer, sem pecado, sem mácula, sem mancha, tanto como pessoa humana, como na atitude humana. Nós fomos escolhidos para isso, para sermos em Cristo, porque Cristo é santo e imaculado. E nós estamos indelevelmente unidos a Cristo. E, portanto, santos e imaculados. Veja bem, em que altura Deus nos colocou. Deus é o Senhor. Toda a majestade possível é dele, mas ele cria o homem como uma pessoa humana da maior dignidade. Ele dá, na ordem de grandeza de todas as coisas criadas, quer dizer, no universo, o homem criado à imagem e semelhança de Deus para ser seu filho adotivo em Cristo, está na ordem da grandeza acima de todos os outros. Por isso, o Salmo número 8 vai dizer com todas as letras que Deus criou o homem pouco abaixo dos anjos.
Deus criou o homem, fez a criação e colocou o homem logo acima da criação, portanto, abaixo dos anjos. Porque, e isto é importante a gente ressaltar, Deus não criou o homem, Deus. Deus não fez um outro Deus. Ele fez um homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, mas não igual. Porque igual a Deus não existe. A única criatura de Deus que quis ser igual a ele, tal era o brilho da sua luz, porque ele emanava a luz, foi criado como a figura luminosa mais brilhante, e por isso tem um nome, Lúcifer. Transformou-se no diabo. Porque ele quis ser igual a Deus. Então, primeiro foi a escolha. Por causa do seu amor por nós, entra aí a outra parte importantíssima. Olha aqui, a primeira grande virtude teologal, a primeira grande virtude magna é a fé. Nós já vimos, portanto, o que há. Agora, a segunda grande virtude é o amor. Então, Deus, que criou tudo por amor, e também o homem, então ele diz assim, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nós tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esta era a sua vontade e a sua alegria, o seu deleite. Então, se antes de ele nos criar, ele havia nos escolhido, e antes de nos escolher, ele nos predestinara a sermos seus filhos. Filhos em Cristo. E por isso, repito, santos e imaculados. Santos porque filho de Deus não pode ser outra coisa a não ser santo. Quer dizer, o Filho de Deus é santificado. Ele recebe uma graça suprema, a graça santificante de Deus. Então ele nos predestinara a sermos isto, seus filhos adotivos em Cristo, para sermos santos e imaculados como ele, Deus é. Então houve uma escolha, houve uma predestinação. Ele escolheu porque antes disso ele nos havia predestinado. Ele não escolhe o boi, ele não predestina o jacaré para ser santo e imaculado nele, mas ele escolhe e predestina o homem para ser santo e imaculado como ele. Por quê? Porque filho adotivo dele. Por quê? Porque filho em Cristo Jesus. Não somos santos pelas nossas qualidades, que podem ser supremas. Nem o santo foi santo pelas suas qualidades. O santo é santo por graça de Deus. E como nós fomos criados para a santidade, isto é graça de Deus. Tudo o que eu faço em relação ao meu irmão, ao meu próximo, e faço por amor, é exatamente em função da minha capacidade para ser santo. Capacidade para ser santo que provém da graça de Deus. Portanto, continua Paulo, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça. Olha aqui nesse texto, que ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. Tudo é graça de Deus. Nós recebemos tudo, somos tudo por graça de Deus. Tudo é graça que vem do alto.
mas existe um caminho intermediário. Quem permite que recebamos a graça de Deus não somos nós pelas nossas qualidades, não, porque sejamos bons, não. Deus nos abençoa não porque sejamos bons, Ele nos dá a graça porque Ele é bom. Nós somos receptores e recipientes da graça por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Isso tudo é para nós irmos pensando, olha, estou falando a partir daqui. Então diz assim, portanto tudo é graça de Deus, que Ele nos deu gratuitamente, olha aí, gratuitamente, graça, por meio de seu Filho. Tudo provém de Deus. Tudo volta para Deus. Porque tudo é graça de Deus. E se Deus nos deu a graça de sermos seus filhos adotivos, é porque Ele nos quer perto dele. Razão pela qual, quando termina a nossa missão na terra, Deus nos leva de volta para Ele. Deus não nos cria para a morte, Deus nos cria para a vida eterna, nele, por intermédio de Jesus. Tanto assim é que o homem, depois de ter sido constituído com toda essa copiosa graça de Deus, o que faz o homem, a criatura humana? O homem volta as costas para Deus, deliberadamente. Lá um dia, andando pelo jardim, havia nesse jardim, de um lugar chamado Éden, havia no jardim do Éden uma árvore que cresceu no meio do jardim. Esta árvore produzia frutos. E Deus diz ao homem, no caso o homem chama-se Adão, a gente sabe, não vamos entrar em detalhes. O homem é Adão, Deus diz a Adão, olha aqui, e a Eva, a mulher de Adão. Então ele diz assim, escute, vocês são os donos de tudo, vocês são os administradores de tudo isso que está aqui. E aqui conte a flora e a fauna. Vocês são administradores de tudo isto. Estamos no Éden. Vocês podem tudo, menos uma coisa. Comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. Se vocês forem lá e comerem o fruto, não façam isso, porque vocês morrerão. Ora, o que fez a Eva? Claro, depois de ouvir o sussurro da serpente, que é também uma metáfora, não é? Quer dizer, entrou aí o mal. Ele está sempre à espreita, e não como serpente. Aliás, o diabo é talvez a figura mais bela existente na face da terra, porque ele consegue penetrar em cada um de nós. Se ele fosse, a figura dele fosse diabólica, nós fugiríamos. Mas nós só conseguimos fugir do diabo pela fé, pela consistente e permanente união a Deus em Cristo, por Cristo, com Cristo. Somos fracos e muito fracos para conter a ação do demônio em nós. Que não esquece, pois ele foi tentar Jesus, não tentou Jesus no deserto? E depois, quando se retirou, porque derrotado por Jesus, que nos ensina como derrotá-lo, depois que se retirou, São Lucas diz que ele se retirou por algum tempo. Ora, por algum tempo significa que ele não morreu. Ele está aí no nosso tempo. E no nosso tempo não é nesse século 21, não. Em toda a história do homem, ele estará sempre como o reverso do bem. Então nós temos o bem e temos o mal. Muito bem.
Então Deus disse, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio de seu querido Filho. E a graça maior de Deus, que nos foi passada, foi por intermédio de seu querido Filho. E como o querido Filho de Deus, aquele que Deus apresentara ao mundo, não é? Quando do batismo de Jesus, este é o meu Filho muito amado. E depois da transfiguração de Jesus, este é o meu Filho muito amado. A voz veio do alto, veio da nuvem. De dentro da nuvem, a nuvem representa Deus. Este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha alegria. Ponto. Escutai-o. Escutar Jesus. E fazer aquilo que Ele nos diz. Não foi isso que fez Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima? Depois de escutar a palavra de Deus, meditar sobre ela, o que foi que ela disse? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Este é um exemplo agora, neste mês, dedicado a ela, como nossa padroeira e rainha, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Vamos olhar para Maria assim. Ela foi a mais perfeita discípula da palavra. Palavra que ela levou no seu seio, que ela gerou no seu seio humano. Mas voltando aqui, então olha aqui, pois a grande graça veio por Cristo. Por quê? Pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertados. Aqui não está nem fomos, nós somos libertados. Por quê? Já fomos, mas continuamos a ser. Sabe por quê? Porque a gente comete erros a toda hora. A gente na caminhada cai. E nós precisamos da mão de Cristo para nos levantar da queda. Essa queda significa pecar. E pecar quer dizer simplesmente afastar-se de Deus, dar as costas para Deus. Isso é que é pecado. Infelizmente, a ideia de pecado nos foi passada como um negócio estranho. Não, como um negócio estranho. Aí ligam tudo. Não é? As conotações que dão ao pecado são não, um pecado é fundamentalmente isto. O que Deus quer de mim? Deus quer de mim isto. Aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É a lei maior. Aí, ao invés de amar o irmão, eu odeio o meu irmão. O que eu estou fazendo? Eu estou pecando, porque eu estou fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus quer que eu faça. Isso é que é pecado. Isso não tem nada a ver com gênero, com sexo, com cor, não tem nada a ver com nada disso. Se a pessoa é alta e eu sou baixinho, não gosto dele porque ele é alto. Aí eu começo a ter ódio daquela pessoa porque é alto. Isso não tem cabimento. Mas esse exemplo rasteiro, comum, acontece em qualquer momento da vida. Que nós passamos, por exemplo, hoje em dia, em que a internet está cheia de um noticiário falso e absurdo. Feito propositalmente para enganar as pessoas, para desvirtuá-las do caminho. É ou não é ação do demônio? Quer dizer, o diabo, depois de ser derrotado por Jesus, se afastou. Diz São Lucas, por um tempo. Tem razão, porque ele continua aqui. E ele quer entrar em nós. Mas Jesus nos libertou. Esta é a maior de todas as bênçãos. Nesta grande bênção, a libertação e a revelação correspondem
o cerne, é a essência da grande bênção. É a redenção operada por Jesus e a revelação desse extraordinário mistério, que a gente chama de mistério por isso, porque ele precisa ser desvelado a cada momento. E esse mistério é o mistério de quem? Mistério de Deus. Deus se faz presente na vida do homem, na vida humana, na tua vida e na minha vida, através de Cristo. Cristo que nos libertou pela sua morte, morte em cruz, morte de cruz. Mas ele não ficou na morte. A morte é a última etapa do pecado, é a última consequência do pecado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, nos ensina Paulo apóstolo. Mas não, Cristo morreu e ressuscitou. E foi ressuscitado pelo poder de Deus, do Deus que se revela desta maneira, na ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado se transforma e nos transforma, porque estamos junto dele, com ele, nele, nos transforma em homens e mulheres novos, a cada dia. Jesus morreu homem, na cruz, a gente olha para lá e vê um homem. E Jesus ressuscitou homem. Só que é um homem transformado. É um homem diferente. Mas de carne e osso. Quando os apóstolos de Jesus, ou os que seriam seus apóstolos, principalmente Tomé, não acreditam que na ressurreição dele, Tomé, que fala por todos nós, diz: se eu não colocar o dedo lá na ferida, se eu não tocar nele, no corpo dele, eu não acredito na ressurreição. Aí Jesus aparece e diz para ele: vem cá, Tomé, bota o dedo aqui, aqui no meu peito, segura na minha mão, segura na minha carne. Aí Tomé cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. Descobre Jesus assim. Bem-aventurado Tomé, que duvidou por ele e por nós, por aqueles que duvidariam depois. E como se não bastasse, porque os outros ainda continuavam incrédulos, a própria passagem bíblica diz isso, que muitos ainda não tinham acreditado. Aí Jesus faz mais. Os chama e diz assim: você tem um peixe aí? Mas ele já estava fritando lá, assando um peixe. E aí ele comeu, pegou o peixe e comeu. Qual é o fantasma que come peixe? Qual é o ser imaterial que anda na terra, que conversa, que fala? Não, isso não é uma brincadeira. Isso não é uma invenção. É uma verdade que nós temos por verdade pela fé, que nos vem do testemunho daqueles que viram Cristo morto e ressuscitado. Recuso-me a dizer: Cristo morreu, mais coisa nenhuma. Cristo morreu e ressuscitou. Esta é a nossa fé. E esta é a grande revelação do Pai. Ele nos liberta pela morte de Cristo e nos revela o seu mistério na ressurreição de Cristo. Aqui diz assim: como é maravilhosa a graça de Deus. Daquele Deus que, pela morte de Jesus Cristo, nos perdoou de todos os pecados. Jesus paga um preço altíssimo pela remissão dos pecados, que é o preço da sua morte e morte de cruz. É no sangue derramado por Jesus na cruz que nós fomos limpos. Nós tomamos um banho como nenhum outro banho na nossa vida,
quando Cristo derrama o sangue dele na cruz. Hoje nós simbolizamos isto no batismo, quando o sacerdote verte a água na cabeça da criança, ou do jovem adulto, do adulto, ou do velhusco patusco que ainda não foi batizado. É esse o momento em que a água nos purifica, é a água do Jordão, mas ali está igualmente o sangue de Cristo. Porque do seu coração sacratíssimo jorraram sangue e água. Não é isso que São João nos conta? E São João estava lá embaixo da cruz, foi o único que ficou e ficou olhando, com certeza levou aquilo na cara. E nós recebemos isso no nosso batismo. Que grande graça de Deus, que grande bênção de Deus. Nós sermos batizados e nesse momento nos tornarmos pessoas novamente santas e imaculadas para Ele. Coisa difícil de manter ao longo da vida. E outra coisa, não é difícil para mim, não, que sou pecador. Não, foi também difícil para São Francisco de Assis, por exemplo, cuja festa celebramos ontem. Foi dificílimo para São Paulo da Cruz. Foi extremamente difícil para Santo Agostinho. É pouco ou quer mais? Todos os santos têm um passado, aqueles que chamamos de santos e que veneramos nos nossos altares. Não os adoramos, porque não são nem nunca foram deuses. Mas nós os veneramos, porque pela sua vida eles nos ensinaram a chegarmos a Deus. Portanto, nossos pecados são perdoados e somos libertados. E aí, Paulo continua, ele nos deu, como é maravilhosa a graça de Deus. A copiosa bênção de Deus, que é derramada diariamente sobre nós. Que nos voltamos para Ele, que cremos nele, em Cristo, por Cristo e com Cristo. Que Ele nos fez, Deus que em toda a sabedoria e entendimento, sabedoria e entendimento, sabedoria e compreensão, sabedoria e entendimento, sabedoria e compreensão que estão mais adiante. Então vocês estão vendo que toda essa primeira parte é desenvolvida por Paulo naquela parte de lá. Já apareceu a sabedoria, apareceu a luz e apareceu agora a compreensão. Chama-se sabedoria e entendimento. Compreensão de quê? Do plano secreto, diz aqui, que é a vontade de Deus. Deus se revela, é essa revelação que está ali. Então ele diz assim, que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Deus nos revelou o seu plano, o seu sonho, o seu desejo, que Ele nos tinha revelado por intermédio de Cristo. Decidira realizar isso por meio de Cristo. E se Deus decidiu, palavra de Deus não volta atrás. Se Ele decidiu realizar por meio de Cristo, Ele realizou por meio de Cristo. Aonde? Na vida de Cristo. Antes disso, na encarnação de Cristo. O Verbo encarnado na vida de Cristo, a sua missão, estamos no mesmo missionário. A sua morte, a sua ressurreição. Este é o mistério de Deus, revelado por intermédio de Cristo, que é única e exclusivamente este. E isto aqui é o fim, é a síntese, é o sumário, mas é também a suma e a essência da carta de Paulo aos Efésios. O que Deus decidira fazer por intermédio de Cristo, unir, reunir, juntar, no tempo certo, na plenitude do tempo,
debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Ou seja, Cristo veio para, pela sua entrega por amor, entrega essa que o levou a morrer por nós. Ele fez com que todo o universo, todas as coisas criadas, com o homem e a mulher à frente, fossem reunidos de novo, porque reconciliados por Cristo em Deus. Deus que vira a sua criatura mais perfeita, porque ele fez fez a sua imagem conforme a sua semelhança, se afastar dele, virar-lhe as costas. Deus foi atrás, aí já não mais pela voz dos profetas, mas por intermédio do seu próprio Filho. Filho unigênito, Filho bendito, Verbo de Deus que se encarna no seio de uma pessoa humana, Maria Santíssima. Santíssima por isso, porque recebeu no seu seio, com a nova arca da aliança, o Santo dos Santos. Jesus, Cristo, Jesus, Javé salva. Isso é o significado de Jesus. Então Jesus veio para isso, para salvar a todos. E uma vez salvos, reconciliar toda a criação em Deus Pai. Essa foi a missão de Jesus. Foi para isso que ele veio. E é isso que Paulo diz aqui. Jesus veio para recapitular todas as coisas, quer dizer, a criação, refazer a criação. Ou seja, tornar nova a criação. Portanto, a morte de Jesus na cruz e sua ressurreição é o início de uma nova criação. A criação contada lá atrás no Gênesis, ela se refaz, se renova em Cristo para Deus. Isto é graça de Deus. Para ver como nosso Pai Deus é boníssimo, é santíssimo. Eu tenho um amigo que costuma dizer que Deus é grande e bom. Só tu és grande e bom, diz ele. Ele é um sacerdote. Só tu és grande e bom. Aliás, tu és o sumo bem, que eu, pelas minhas faculdades mentais, pela minha razão, não consigo alcançar. Mas que eu compreendo e entendo. Compreendo com a minha razão porque eu a abro ao meu entendimento, que é a minha fé. E ele continua dizendo, por isso, eu te quero em mim. Porque antes de eu te querer em mim, tu me queres em ti. Eis aí o que Paulo diz aos Efésios. E diz a nós. Por que Deus nos quer nele? Porque nós somos a herança dele. Veja, Deus criou um povo, não é? Ele escolheu um povo para ele, no caso os israelitas. E ele acompanhou esse povo sempre no deserto, é a imagem. O deserto é a vida. Até o momento em que ele enviou o seu filho, na plenitude dos tempos, para acabar com essa travessia do deserto, que nós continuamos a atravessar, mas já sabendo que o nosso destino é Ele próprio. Porque Ele nos quer nele. Eu já não digo mais junto a Ele, eu digo nele. Para isso, evidentemente, precisa terminar a nossa caminhada na Terra.
mas a certeza de que nós estaremos junto ao Pai, como nós somos. Como nós somos. Não um ser imaterial, não um fantasma, como nós somos, porém renovados. É isso que Jesus veio trazer para nós. O homem novo, a vida nova, o ser divino no ser humano. Por isso ele se fez homem. Ele, o divino, se faz humano, a fim de que o humano nele se torne divino em Deus. Isto é Paulo aos Efésios. Aqui, só nesse pedacinho. Eu levaria até o fim do ano falando disso, de uma palavra aqui. E tudo isso, como se não bastasse, é feito por ação de quem? Do Espírito Santo. Nós não poderíamos fazer isso. Deus age em nós por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi quem encaminhou Jesus ao deserto. O Espírito Santo de Deus que esteve com Jesus o tempo todo. Porque o Espírito Santo é que une no amor o Pai ao Filho. E procede deles. É juntamente com eles adorado e glorificado. Por isso mesmo, porque ele procede do Pai e do Filho. Que são Deus. Não deuses, são Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Santíssima Trindade. Nós não dizemos trindades. Não, nós dizemos trindade, porque são três com uma única natureza. Três pessoas distintas. A isto a gente alcança pela fé. Sim, senhor. Pela fé. A fé é isso aqui, é o entendimento, é a compreensão ali. A compreensão. Então devemos pedir a Deus sempre o quê? Que nos dê sabedoria. Que nos ilumine com a sua luz perpétua, para que nós possamos compreender a maravilhosa atuação de Deus em nós, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Possamos entender esse grande mistério que Deus faz através do seu Filho Jesus, de nos recriar como homens e mulheres novos, nele, para ele, com ele. Este é o grande mistério que Jesus veio revelar. Diz Filipe para Jesus, mostra-nos o Pai e iremos a ele. Aí Jesus respondeu, isso depois de estar 3 anos com Jesus, de assistir a tudo que Jesus tinha feito, provando a sua messianidade e divindade. Filipe, eu estou há tanto tempo com você, você está há tanto tempo comigo, e ainda não compreendeu? Quem me vê, vê o Pai. Quem eu vejo na cruz? Um homem derrotado, que morre de uma maneira brutal. Tudo isso é verdade. Aparentemente, a cruz é o símbolo da derrota e a morte é a vitória do mal. Só que Cristo ressuscitou. Então, quando eu estiver passando por um momento de grande angústia, devo pensar sempre nisto. No meio das tempestades, das tormentas da vida. No mar revolto que atravessamos diariamente, ainda mais nestes tempos que estamos vivendo, devemos sempre nos lembrar de Paulo apóstolo.
Começa tudo de novo, não começa? Não. Vamos. Pode fazer. Pode. Olá a todos que nos acompanham nesta caminhada que fazemos acompanhando Jesus no caminho. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Estamos estudando e vamos terminar hoje esse pedacinho inicial da carta de São Paulo aos Efésios. E Paulo, escrevendo aos Efésios, ele começa com as seguintes palavras: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o Pai de nosso Senhor. Foi por isso que Jesus nos ensinou a rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com as bênçãos do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a família de Deus, pensando em nós todos como uma grande família que somos, porque se filhos de Deus Pai, somos irmãos em Cristo, irmãos entre nós em Cristo. Tudo é com Cristo, por Cristo e em Cristo. Vamos caminhar nesse nosso estudo da carta de São Paulo aos Efésios, e que já começamos na semana passada e vamos concluir agora. Repito, é só a primeira parte, bem o início do primeiro capítulo. Então, gostaria de dizer, depois disso, que Paulo Apóstolo, depois de fazer essa introdução, dando graças a Deus pela revelação que ele nos fez do seu Filho, dando graças ao Filho pela redenção que ele trouxe para nós, Paulo começa a sua carta, efetivamente, com um grande hino a Cristo, porque tudo tudo entre os versículos 3 e 10 da carta aos Efésios, tudo é em função de Cristo, tudo está relacionado a Cristo. Então, a palavra-chave de Efésios é esta: Cristo. Tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo. A carta aos Efésios desenvolve isto. Então, são 6 capítulos, mas a síntese, o fundamento da carta está aqui. Capítulo 1, versículos números 3 a 10, que nós chamamos de a grande bênção, porque, na realidade, são as etapas, são as ações usadas por Deus para derramar sua copiosa bênção sobre nós. Por quem? Por Cristo. Em quem? Em Cristo. Com quem? Com Cristo. E se é por Cristo, com Cristo e em Cristo, Cristo nos leva com Ele ao seio do Pai. É isso que Paulo fala na carta aos Efésios, fundamentalmente. É claro que há toda uma série de considerações. Eu costumo dizer que nós ficaríamos o ano inteiro e não acabaríamos de estudar a carta aos Efésios. Então, vamos fazer, para concluir, aquilo que nós já tínhamos visto. Eu vou seguir o roteiro do texto que eu tenho em mãos, mas repetindo sempre que aqui a Bíblia Sagrada é na nova tradução, na linguagem de hoje. Essa edição aqui já é lá de trás, do início dos anos 90, porque hoje em dia
Já há umas outras traduções, elas vão sendo renovadas de acordo com os tempos, porque a língua é viva. Então as palavras mudam, mas o sentido tem que ser um só em relação à Bíblia Sagrada. Tudo é em nome de Deus, tudo leva a Deus e tudo é feito nesse sentido, por Deus, através de quem? Ou por intermédio de quem? Da criatura amada de Deus. E essa criatura amada de Deus, ela foi escolhida por Deus. É a primeira grande bênção de que Paulo fala na carta aos Efésios. É a escolha que Deus faz de nós outros, nós também hoje em dia, com um objetivo. Vamos ver o que Paulo diz e analisemos brevemente isto. Embora já tenhamos visto, vamos repassar para que a gente grave bem na mente e principalmente no coração essas palavras e a coloquemos em prática. E nas nossas ações diárias, não nos esqueçamos desta grande bênção que aqui está, revelada nestas palavras que representam ações. Por exemplo, escolha, eu coloquei o substantivo, mas vem do verbo escolher. Quer dizer, nós fomos escolhidos por Deus para alguma coisa. Predestinação é a segunda grande bênção. Nós fomos predestinados por Deus para alguma coisa. E nós fomos o quê? Libertados por Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso que Paulo fala. Com que objetivo? Para descobrirmos, Deus nos dá a graça de compreendermos a revelação. Quer dizer, a revelação de quê? Dele próprio. Do grande mistério dele. O que Deus tinha em mente quando nos escolheu, nos predestinou e nos libertou? Ele tinha em mente alguma coisa. E como esta coisa é dinâmica, não acabou não. Ela continua. E ele conta com a nossa ajuda para que esse grande sonho, como dizem alguns teólogos, este grande sonho de Deus se realize. Essa é a história da humanidade, na realidade. Desde os primórdios, desde Abraão, falando do ponto de vista da Escritura, mas antes de Abraão também. Porque Deus, quando nos predestina no início de tudo, antes da criação, como Paulo nos conta aqui. Não, o mundo, como nós o conhecemos, vamos chamar assim de mundo, o universo, não tinha sido criado. As coisas não tinham sido ainda criadas e Deus já nos tinha escolhido, já nos tinha predestinado em Cristo. Quer dizer, Cristo está presente em todos os momentos da história, quer dizer, daquilo que a gente pode dizer do mundo, em todos os momentos. O momento anterior, que é o antes da criação, o momento da criação e o momento pós-criação, que é esse que nós vivemos até hoje. Muito bem, então diz São Paulo assim, agradeçamos, vou ler daqui e vamos procurar desenvolver a partir daqui. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Então vejam bem, em primeiro lugar, Paulo inicia o cântico com uma ação de graças. Agradecer a Deus. A gente agradece a Deus. Agora, Paulo especifica, agradecemos a Deus e Pai. Deus é Pai. Deus é nosso Pai, mas é pai, nosso Pai em Cristo. Porque ele diz, agradeçamos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus de Jesus Cristo. Ele é Pai de Jesus Cristo. Ele é nosso Deus e nosso Pai.
está aí o Pai Nosso. Então, quando Paulo diz isso, ora, mas ele vai mais, pois ele nos tem abençoado. Eu gosto dessa tradução. Eu geralmente corto essas traduções porque elas não condizem com o texto original. É preciso a gente ter em mente isso, usar a nossa língua, a maneira de nós falarmos hoje, tudo bem. A língua é um ser vivo, ela está em constante mutação, porque nós estamos em constante mutação. Há algum tempo atrás, por exemplo, ninguém falava em Covid, hoje passa a falar em Covid, e tudo aquilo relacionado à Covid. Já perceberam a imensidão do vocabulário criado a partir da Covid? Então, isso mostra a pujança da língua. Ela vai se transformando. Mas aqui, quando deste texto usa o verbo num tempo que a gente chama de presente perfeito, quer dizer, é o presente que contém o passado. Por isso ele diz assim, agradeçamos ao Deus, então é Deus, é Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é Deus, Ele nos tem abençoado. Isto significa que Ele nos abençoou lá no passado imemorial, no passado atemporal, Ele já nos abençoava e continua a nos abençoar. Por isso é que a gente diz, Ele nos tem abençoado. Isto significa, por exemplo, nós dizemos assim, eu vivo no Rio de Janeiro. Sim, mas se você vive no Rio de Janeiro, desde que você nasceu, como é o meu caso, então, como eu ainda estou vivo e continuo vivendo no Rio de Janeiro, eu deveria dizer assim, eu tenho vivido no Rio de Janeiro. Eu tenho morado na Tijuca. É isso que os portugueses fazem. Eles falam isso, eles falam assim. Nós devíamos fazer a mesma coisa porque nós estamos com uma ação que transcorre no tempo, mas que engloba o passado e o presente no mesmo momento. E englobaria também o futuro. Aí o tempo seria contínuo. Muito bem, então aqui, nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Deus nos abençoa porque nós estamos unidos a Cristo. A bênção que recebemos de Deus é permanente porque nós estamos ligados intrinsecamente a Cristo. E estamos ligados intrinsecamente a Cristo porque cremos. Porque acreditamos, porque temos fé. Daqui a pouco nós vamos chegar à fé. Mas a partir daqui, porque temos fé. Muito bem. Então ele diz assim, unidos. E porque nós estamos unidos a Cristo, Deus nos tem abençoado com copiosas bênçãos espirituais. A expressão usada é essa mesmo. Copiosas, muitas, mas não são muitas apenas, são copiosas, é a palavra que nós encontramos para falar da infinitude da graça de Deus que nos abençoa ao infinito. Por isso é que a bênção é copiosa. De Deus recebemos sempre a graça, nunca esquecendo, em Cristo, por Cristo, com Cristo. Porque se não fosse Cristo, diz Paulo apóstolo também, vã seria a nossa fé. Cristo, ao que ele se refere, é Cristo ressuscitado. Muito bem, continua o texto. Isto foi o versículo número 3, que dá início a essa grande bênção. Agora sim, a partir do 4. Antes da criação do mundo. Pois bem,
vamos entender brevemente isto. O mundo não existia. Até que um dia Deus chegou e disse, faça-se um mundo. Vamos sintetizar, para não ir de novo lá no Gênesis, etc. Faça-se um mundo, e todas as coisas foram feitas. Pois bem, antes da criação dessas coisas todas, imagine isso. Veja se consegue imaginar isto. As coisas são todas criadas. Nós conhecemos tudo. Nós olhamos para fora e vemos as árvores. Nós caminhamos pisando o solo. Nós olhamos para o alto e vemos aquilo que chamamos de céu. Mas é um espaço infinito. Conhecemos as estrelas, o mundaréu de estrelas, incontáveis. As areias do mar, incontáveis. Os grãos da areia do mar. Pois antes de tudo isso, porque tudo isso foi criado, não nasceu de um estalar de dedos. Deus não disse assim, vou fazer uma mágica. Aí ele estalou o dedo e saiu a areia, saiu a galinha, saiu a árvore e saímos nós. Não, Deus não faz isso. Então Deus pensou em criar as coisas e foi criando. Pois antes disso, veja a afirmação de Paulo aos Efésios e a nós. Veja a afirmação de Paulo. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido. Se Deus, antes de criar tudo, nós sabemos pela narração bíblica do primeiro capítulo do Gênesis, a primeiríssima parte, que Deus criou o mundo, a gente diz, de maneira corrente, em 6 dias. Pois bem, no 7º ele descansou. É isso que está lá, em síntese. O homem, quer dizer, a criatura humana, foi criado no 6º dia. Então, o 1º dia, 2º dia, 3º dia foram... as coisas todas foram criadas. Quer dizer, aconteceu aquilo que chamamos com uma palavra de criação. Mas ficou faltando uma coisa. Aí Deus cria o homem, a sua imagem e conforme a sua semelhança. E cria de uma tal maneira que, se para todas as coisas ele usou uma única palavra, faça-se, fiat. Agora, ao criar o homem, ele não diz faça-se, ele diz assim, façamos. Porque junto dele estava o Filho, o Verbo de Deus, que estava junto a Deus, e era Deus, como nos ensina São João, na abertura do seu Evangelho, no prólogo do seu Evangelho. O Cristo estava junto de Deus na criação do mundo. E se está se está Deus, o Pai, e Jesus, o Filho, está o Espírito de ambos. O Espírito de Deus. Então nós temos aí a família de Deus. Temos aí a Santíssima Trindade. Por isso Deus disse, façamos. Mas façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como ele diz, façamos, e ele inclui aí, e aí estão o Filho e o Espírito, o homem também está. Ao criar o homem, Deus já tinha em mente colocar o homem como Senhor no sentido de administrador da criação. O homem foi feito para administrar a criação, aquela obra maravilhosa de Deus que nós chamamos a natureza, por exemplo. E o que o homem faz? Queima a natureza, polui a natureza, incendeia, põe fogo naquilo que é obra de Deus, da criação. Então, nós ainda temos um longo caminho a percorrer para continuar criando. Muito bem, Deus nos escolheu, antes da criação, nos havia escolhido para sermos dele por meio de nossa união com Cristo. Quer dizer, ele nos escolheu como parte integrante
do ser divino, para sermos dele, nessa tradução. A tradução mais corrente é a seguinte: para sermos o seu povo. Deus escolheu a criatura para que na soma de todas as criaturas surgisse um povo que seria dele. Seria especificamente dele. Como é que Deus fez isso? Por que ele fez isso? Esqueçam essas perguntas. Nós não podemos fazer a Deus a pergunta: ô Senhor, como? Por quê? Porque os caminhos de Deus são dele, não são os nossos caminhos. O pensamento de Deus é dele. Isso materializando Deus, evidentemente. Nós não conseguimos alcançar ou penetrar na essência do pensamento de Deus. A menos que, como é o caso, ele nos conceda o quê? A sabedoria, que vai aparecer aqui. E a luz. Sabedoria para compreender. Luz para entender. A sabedoria tem a ver com a nossa mente, a razão. E a luz tem a ver com o nosso coração. Nós compreendemos, mas iluminados pelo Espírito de Deus, nós conseguimos entender no coração. A isto nós chamamos de fé. Nós conseguimos entender no coração o desejo, a vontade, aquilo que Deus quer de nós, como parte escolhida do seu povo. Esta foi a escolha. Isto é uma bênção. Nós termos sido escolhidos por Deus para sermos partes integrantes dele próprio, do ser divino. Claro, em Cristo, por Cristo e com Cristo, eu não vou me cansar de repetir isso. Então, se ele nos escolheu, isto é uma grande bênção. Por isso chamei isso aqui de a grande bênção, que se divide em 6 partes. A primeira delas foi a escolha antes da criação do mundo, para sermos um com ele, a sua imagem e conforme a sua semelhança, em Cristo. Diz o texto que ele nos escolheu em Cristo. A fim de pertencermos somente a ele e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Ou seja, essa é uma expressão moderna para aquilo que o original diz: nos apresentarmos diante de Deus como santos e imaculados, ora, sem pecado. Então, veja bem, Deus, lá atrás, ele nos escolheu para isso, para sermos em Cristo filhos adotivos dele. E como somos filhos de Deus, criados por Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos destinados a ser santos, daí a santidade, porque Deus é santo, e imaculados, quer dizer, sem pecado, sem mácula, sem mancha, tanto como pessoa humana, como na atitude humana. Nós fomos escolhidos para isso, para sermos em Cristo, porque Cristo é santo e imaculado. E nós estamos indelevelmente unidos a Cristo. E, portanto, santos e imaculados. Veja bem, em que altura Deus nos colocou. Deus é o Senhor. Toda a majestade possível é dele, mas ele cria o homem como uma pessoa humana da maior dignidade. Ele dá, na ordem de grandeza de todas as coisas criadas, quer dizer, no universo, o homem
criado à imagem e semelhança de Deus para ser seu filho, filho adotivo em Cristo, está na ordem da grandeza acima de todos os outros. Por isso, o Salmo número 8 vai dizer com todas as letras que Deus criou o homem pouco abaixo dos anjos. Deus criou o homem, fez a criação e colocou o homem logo acima da criação, portanto, abaixo dos anjos. Porque, e isto é importante a gente ressaltar, Deus não criou o homem Deus. Deus não fez um outro Deus. Ele fez um homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, mas não igual. Porque igual a Deus não existe. A única criatura de Deus que quis ser igual a Ele, tal era o brilho da sua luz, porque ele emanava a luz, foi criado como a figura luminosa mais brilhante, e por isso tem um nome, Lúcifer. Transformou-se num diabo. Porque ele quis ser igual a Deus. Então, primeiro foi a escolha. Por causa do seu amor por nós, entra aí a outra parte importantíssima. Olha aqui, a primeira grande virtude teologal, a primeira grande virtude magna é a fé. Nós já vimos, portanto, o que é. Agora, a segunda grande virtude é o amor. Então, Deus, que criou tudo por amor, e também o homem, então ele diz assim, por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esta era a sua vontade e a sua alegria, o seu deleite. Então, se antes de ele nos criar, ele havia nos escolhido, e antes de nos escolher, ele nos predestinara a sermos seus filhos, filhos em Cristo, e por isso, repito, santos e imaculados. Santos porque filho de Deus não pode ser outra coisa a não ser santo. Quer dizer, o Filho de Deus é santificado. Ele recebe uma graça suprema, a graça santificante de Deus. Então ele nos predestinara a sermos isto, seus filhos adotivos em Cristo, para sermos santos e imaculados como Ele, Deus é. Então houve uma escolha, houve uma predestinação. Ele escolheu porque antes disso Ele nos havia predestinado. Ele não escolhe o boi, Ele não predestina o jacaré para ser santo e imaculado nele, mas Ele escolhe e predestina o homem para ser santo e imaculado como ele. Por quê? Porque filho adotivo dele. Por quê? Porque filho em Cristo Jesus. Não somos santos pelas nossas qualidades, que podem ser supremas. Nem o santo foi santo pelas suas qualidades. O santo é santo por graça de Deus. E como nós fomos criados para a santidade, isto é graça de Deus. Tudo o que eu faço em relação ao meu irmão, ao meu próximo, e faço por amor, é exatamente em função da minha capacidade para ser santo. Capacidade para ser santo que provém da graça de Deus.